Você quer saber por que tantos homens permanecem solteiros por anos? E por que, no fundo, a culpa é das mulheres? Não é porque os homens desistiram do amor, é porque eles acordaram. Eles cansaram de investir em relações que drenam, testam e desvalorizam. Hoje, o homem lúcido entende que paz vale mais do que atenção e que ser desejado começa quando você se torna inacessível. Fica até o final, porque eu vou te mostrar o que realmente aconteceu com o jogo das relações e como usar isso a seu favor. Vivemos uma era em que os homens não fogem do amor, eles fogem do desgaste. O homem moderno não evita relacionamentos por medo, mas por lucidez. Porque ele percebeu algo que a sociedade insiste em ignorar. O jogo mudou. E agora, entrar num relacionamento exige muito mais do que amar. Exige estar preparado para um campo minado emocional. Hoje o homem olha ao redor e vê um mundo onde o romantismo perdeu o valor e onde o esforço genuíno é confundido com fraqueza. O amor, que um dia foi uma troca, virou uma prova constante de merecimento. Pesquisas recentes da Pew Research mostram um dado curioso. O número de homens solteiros aumentou de forma expressiva nas últimas décadas. Em muitos países ocidentais, quase metade dos homens entre 25 e 40 anos afirma não ter interesse em se casar, e mais de um terço diz estar satisfeito com a própria solidão. Mas o que está por trás dessa mudança não é ódio às mulheres, nem medo de compromisso. É cansaço. É a percepção de que o relacionamento moderno deixou de ser um refúgio e passou a ser um campo de desgaste psicológico. A antiga ideia de que o homem precisava de uma mulher para se sentir completo vem sendo substituída por outra muito mais realista, a de que um homem precisa primeiro estar completo para não se perder em alguém. Antes, os relacionamentos eram baseados em papéis claros. Ele provia, ela cuidava e ambos construíam. Hoje, os papéis se confundiram e no lugar da cooperação nasceu uma disputa de poder. Em vez de dois que somam, temos dois que competem. E o homem moderno, acostumado a lidar com pressão no trabalho, com metas e resultados, chega em casa e encontra mais uma arena onde precisa provar valor. A consequência é clara. Muitos homens estão simplesmente se retirando do jogo, não por desistirem do amor, mas por enxergarem que no formato atual, o custo emocional é maior que o benefício. E quem paga esse preço não é o covarde, é o lúcido. O homem que aprendeu que paz vale mais do que paixão. Ele observa os exemplos ao redor. Divórcios litigiosos, acusações, manipulações emocionais, desinteresse mútuo e percebe que talvez o caminho mais inteligente seja cuidar primeiro de si. Esse novo cenário não é uma revolta masculina, mas uma reação lógica a um sistema emocional quebrado. Enquanto as mulheres são encorajadas a não aceitarem menos do que merecem, o homem é constantemente lembrado de que precisa se esforçar para ser digno. O resultado disso? Um desequilíbrio em que um lado se vê como prêmio e o outro como provedor eterno. E todo jogo assim termina do mesmo jeito, com um dos lados cansando primeiro. Os homens estão cansando, não de amar, mas de lutar sozinhos. Eles perceberam que, em muitos relacionamentos modernos, a reciprocidade virou exceção e a gratidão desapareceu. Em vez de serem valorizados por sua presença, são testados o tempo inteiro. E quando percebem que o amor virou uma métrica de desempenho, eles se retiram, silenciosos, mas convictos. E é exatamente aqui que começa a virada. Porque o homem moderno não se tornou frio, ele apenas começou a enxergar. Ele percebeu que, para ser realmente desejado, primeiro precisa ser livre. Mas o que exatamente ele percebeu? Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder.
O homem moderno não teme ser rejeitado. Ele teme se perder dentro de um relacionamento. O que mais assusta o homem hoje não é a solidão, é o custo emocional de tentar manter algo que parece cada vez mais desequilibrado. Porque, no fundo, ele percebeu que amar, nos dias de hoje, vem acompanhado de uma série de testes, cobranças e jogos psicológicos que esgotam qualquer mente lúcida. E quando o homem percebe que precisa lutar o tempo todo para ser reconhecido, ele se pergunta: vale a pena? O que antes era companheirismo virou uma disputa de poder disfarçada de relacionamento. Muitos homens entram em uma relação com o desejo sincero de construir, mas descobrem que estão presos a uma dinâmica onde a cooperação é trocada pela competição emocional. Eles precisam provar constantemente que são interessantes, desejáveis, que estão à altura. E se em algum momento relaxam, perdem o valor. Esse ciclo constante de validação cria uma exaustão silenciosa. O homem começa a sentir que está sendo drenado, não amado. Jordan Peterson já disse que a base da masculinidade é a responsabilidade. Mas quando o homem percebe que sua responsabilidade é usada contra ele, como se fosse obrigação agradar, ceder e sustentar o equilíbrio emocional da relação sozinho, ele colapsa por dentro. Ele começa a associar amor a esforço unilateral, e nada destrói mais o desejo masculino do que sentir que precisa lutar para ser suficiente. Muitos homens vivem em silêncio com essa sensação. Continuam nos relacionamentos por lealdade, por hábito ou por medo de parecerem fracos, mas internamente estão exaustos. Eles olham para o relacionamento e não veem mais parceria, veem cobrança. Não veem acolhimento, veem julgamento. E é nesse momento que o homem começa a se afastar. Primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Ele se cala, finge estar bem, mas vai morrendo por dentro. A sociedade ainda insiste em pintar o homem distante como insensível. Mas o que existe, na maioria das vezes, é um homem decepcionado. Um homem que amou com força, se entregou de corpo e alma e foi esvaziado emocionalmente. Um homem que percebeu que o amor hoje parece um contrato de desgaste. E quanto mais ele dá, menos recebe. Essa realidade tem destruído o instinto natural do homem de proteger, cuidar e investir em alguém. O custo psicológico disso é altíssimo. É o homem que vive com a sensação de que nada do que faz é suficiente. É o homem que perdeu a confiança em se abrir, porque cada vulnerabilidade virou arma contra ele em uma briga futura. É o homem que aprendeu que o silêncio é mais seguro do que o diálogo, porque suas palavras são distorcidas, interpretadas, jogadas contra ele. Esse é o novo peso que o homem moderno carrega. O peso de ter que controlar até a forma de demonstrar amor, para não parecer fraco. Mas há algo ainda mais profundo. O homem percebeu que o amor deixou de ser um encontro de dois mundos e se tornou um campo de batalha por controle emocional. Cada um tentando medir quem se importa mais, quem pode machucar primeiro, quem demonstra menos. Essa constante tentativa de manter o poder dentro da relação transforma o que deveria ser aconchego em tensão permanente. E aos poucos, o homem começa a entender que não há vitória possível nesse tipo de jogo. Esse é o custo psicológico de se relacionar hoje. Pagar com a própria paz por algo que muitas vezes não oferece nem reciprocidade. O homem moderno não se tornou frio. Ele apenas aprendeu a se proteger. Ele entendeu que o preço de tentar amar no mundo atual, sem lucidez, é se perder de si mesmo. E por isso ele prefere ficar só, porque estar só e em paz é melhor do que estar acompanhado e vazio. Mas se o homem está exausto, o que aconteceu com as mulheres? O homem moderno olha ao redor e percebe algo que antes passava despercebido. A maioria das mulheres já não busca um relacionamento, busca a adoração. As redes sociais criaram uma nova forma de religião, e o culto é a própria imagem. O espelho virou altar, o like virou oração, e a atenção dos homens, o combustível. Jonathan Haidt, psicólogo da Universidade de Nova York,
tem falado abertamente sobre como o Instagram vem corroendo a autoestima feminina e criando uma geração de mulheres viciadas em aprovação. É um ciclo viciante. Quanto mais são validadas, mais inseguras se tornam. E essa insegurança, travestida de confiança, é o que alimenta o jogo atual. Nas últimas décadas, o discurso da liberdade feminina se misturou com o narcisismo moderno. Em vez de libertar, aprisionou. Muitas mulheres começaram a confundir amor próprio com idolatria pessoal e autoestima com arrogância. O resultado é uma cultura onde o valor de uma mulher não está mais em sua profundidade emocional, mas na capacidade de gerar desejo visual. Vivemos um tempo em que beleza virou status moral. E o problema é que nesse cenário, o homem deixou de ser parceiro, virou plateia. O paradoxo é cruel. Quanto mais atenção elas recebem, mais acreditam que podem escolher qualquer homem. Mas quanto mais acreditam nisso, mais solitárias ficam. Criou-se uma ilusão coletiva de abundância. Milhares de mulheres acham que têm opções infinitas, mas no fundo desejam o mesmo tipo de homem. Alto, bonito, bem-sucedido e emocionalmente disponível. Algo que, estatisticamente, representa menos de 10% da população masculina. Isso gera frustração em massa, mas ninguém quer admitir. Em vez disso, a culpa é sempre projetada. Os homens não querem compromisso. Os homens têm medo de mulheres fortes. Mas a verdade é outra. O homem só se cansa de dar atenção a quem não tem nada a oferecer, além de carência disfarçada de autoconfiança. E enquanto isso, os homens comuns são invisibilizados. Um homem que trabalha duro, se cuida, se esforça e quer algo real. Não compete com a ilusão digital de um feed cheio de filtros, viagens e frases de empoderamento copiadas. Ele não é percebido, porque a mulher atual foi treinada para buscar o excepcional e desprezar o real. Ela quer o melhor homem do mundo, mas não quer ser a mulher que esse homem escolheria. Quer viver como rainha, mas não quer reinar com ninguém. Essa cultura de autoidolatria cria um abismo afetivo. De um lado, homens que aprenderam a construir valor real. Do outro, mulheres que vivem de valor percebido. O homem observa e percebe que está sendo medido por padrões que não fazem sentido. Aparência, status, lifestyle. Mas quando ele olha para o comportamento dessas mesmas mulheres, vê instabilidade, insegurança, carência e confusão emocional. E é aí que ele se desliga. Porque o homem lúcido não quer competir com um espelho. Ele quer uma parceira, não uma personagem. O problema é que a validação constante corrompe a reciprocidade. Quando uma mulher vive para ser desejada, ela perde a capacidade de desejar. E o homem sente isso. Ele sente quando o interesse dela é genuíno e quando é apenas reflexo de solidão ou vaidade. Essa percepção desperta nele o instinto de afastamento, o mesmo instinto que protege o animal que percebe o perigo antes da armadilha. O homem atual aprendeu a identificar quando está sendo usado como fonte de atenção e quando está sendo valorizado como indivíduo. O resultado dessa cultura é claro: homens cada vez mais racionais e seletivos e mulheres cada vez mais carentes e frustradas. Porque quanto mais elas buscam atenção, menos conseguem conexão. A lógica é simples. Quem precisa ser admirado o tempo todo nunca está pronto para amar. E o homem que desperta percebe isso. Ele entende que o excesso de ego mata o afeto, que o amor só nasce quando há humildade emocional, que nenhuma beleza compensa a ausência de reciprocidade. E quando um lado acredita que merece tudo e o outro percebe que não ganha nada, o jogo perde sentido. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: solteiro. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Chega um momento na vida de todo homem em que ele para e percebe que não é mais o mesmo, que o desejo de provar algo para alguém perdeu o sentido, que correr atrás, justificar, implorar por reconhecimento, tudo isso o enfraqueceu mais do que qualquer solidão. É nesse instante que nasce o novo tipo de homem,
O autossuficiente. O homem que não depende do olhar feminino para se sentir válido, que não precisa de aplausos, likes ou aprovação. Ele encontrou algo que poucos têm coragem de buscar: a própria paz. O desencanto masculino não é raiva, é clareza. É o resultado de décadas de esforço não reconhecido, de sentimentos mal interpretados e de lealdade trocada por ingratidão. É o homem que um dia acreditou no amor idealizado, mas acordou no meio de uma sociedade que transformou vulnerabilidade em fraqueza. Ele não se tornou frio, ele se tornou seletivo. Aprendeu que a entrega sem reciprocidade é autodestruição, que a verdadeira força está em não insistir no que o enfraquece. Alain de Botton disse que o amor moderno fracassa porque o transformamos em um instrumento de validação. E ele estava certo. A maioria das pessoas não quer amar, quer ser admirada. Quer o romance, mas não quer a responsabilidade emocional que o sustenta. O homem lúcido percebe isso e muda a rota. Ele deixa de gastar energia tentando ser suficiente para alguém que nunca está satisfeita e passa a investir essa energia em si mesmo, em se tornar um homem de valor real, físico, financeiro, mental e espiritual. E quando o homem começa a se construir, algo curioso acontece. O respeito volta. As mesmas pessoas que o ignoravam passam a observá-lo em silêncio. As mesmas mulheres que o subestimaram agora o veem como inacessível. Porque o homem que não precisa é o mais desejado. Ele domina a linguagem silenciosa da escassez. Ele aprendeu que o poder não está em gritar que é forte, mas em agir como alguém que não pode ser abalado. O homem autossuficiente é aquele que pode amar, mas não depende disso para existir. Esse novo homem não é contra o amor. Ele apenas não o confunde mais com servidão. Ele entende que amar é oferecer, não se anular. E por isso, ele não se perde em jogos emocionais, não cai em chantagens afetivas e não tenta mudar para agradar. Ele descobriu que quando o homem se torna o centro do próprio eixo, tudo ao redor se reorganiza. As mulheres o respeitam, os outros homens o observam, e o mundo parece tratá-lo com mais seriedade, porque o homem que se domina inspira confiança. O desencanto masculino é, na verdade, uma forma de renascimento. É quando o homem deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Ele descobre o prazer de estar só, o poder do silêncio, o valor do tempo. Passa a se dedicar a metas, ao corpo, à mente, à disciplina. E, de repente, ele percebe que aquilo que o tornava invisível agora o torna magnético. A escassez de homens centrados o transforma em algo raro. E tudo que é raro é desejado. Mas o segredo não é fingir desapego, é ter propósito. O homem autossuficiente não joga com as mulheres. Ele inspira respeito nelas. Ele não provoca ciúmes. Ele desperta admiração. Ele não precisa se esconder atrás de frases de efeito. Sua postura fala por ele. E o mais fascinante é que quando esse homem surge, o jogo muda completamente. Ele deixa de ser uma opção entre muitos e passa a ser a exceção que as outras procuram. O homem que chega a esse nível entende que o amor não é o objetivo, é a consequência. Ele não procura alguém para curá-lo, porque já está curado. E é por isso que ele é perigoso. Porque não há nada mais atraente do que um homem em paz com a própria solidão. O homem autossuficiente não foge do amor, apenas não o coloca acima da própria dignidade. Ele aprendeu que o amor certo não exige sacrifício da essência, e sim evolução mútua. E quando ele entende isso, tudo muda. Ele deixa de correr atrás e passa a ser seguido. Deixa de provar valor e começa a ser reconhecido naturalmente. Porque o verdadeiro poder masculino está na presença silenciosa, no olhar firme, na coerência entre o que fala e o que faz. Esse homem não quer ser admirado, quer ser compreendido. E por isso, atrai exatamente o que a maioria busca em vão: respeito. O homem autossuficiente é o resultado de uma geração que cansou de mendigar amor e decidiu se tornar amor próprio. Ele entendeu que não precisa ser desejado para ter valor, precisa ser disciplinado, íntegro e livre. Porque o homem que se domina se torna indomável.
E quando ele alcança esse ponto, nenhuma rejeição o abala, nenhuma ausência o destrói e nenhuma mulher o define. E é isso, irmão. Esse é o retrato real do homem moderno. Aquele que não fugiu do amor, apenas aprendeu a escolher melhor. Que entendeu que paz vale mais do que companhia errada. Que descobriu que não precisa ser admirado para ser valioso, basta ser coerente, livre e fiel à própria verdade. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa o seu like agora, porque isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais homens como nós. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente fala sem filtros, sem vitimismo e com a coragem que o mundo anda tentando apagar dos homens. Comenta aí embaixo o que mais te marcou nesse vídeo. Quero ouvir sua visão, sua história, o que você pensa sobre esse novo cenário das relações. E se quiser ir mais fundo nessa caminhada, se torne membro do canal. Além de apoiar nosso trabalho, o seu nome aparece nos créditos finais como parte da nossa irmandade, como um dos homens que sustentam essa missão de elevar o nível da masculinidade e trazer lucidez para quem ainda vive no caos. Aqui não somos uma audiência. Somos uma comunidade de homens conscientes, uma legião que entende que o verdadeiro poder está na mente, na postura e na calma de quem não precisa provar nada para ninguém.